Então, galera que está assistindo quimicatraduzida.com.br, eu sou o professor Marcos Andrei e a gente vai fazer aqui uma pequena explanação sobre a geometria molecular, a teoria das repulsões dos elétrons de valência, também chamado de VSPR. Ora, é essa repulsão de elétrons que vai determinar que geometria a molécula vai ter. Para isso, precisamos entender o que é uma nuvem eletrônica, o que é uma nuvem de elétrons. Vamos dar um exemplo do nitrogênio. Nitrogênio, um elemento que está no grupo 15 da tabela periódica, família 5A, tendo então na sua camada de valência, na sua última camada, 5 elétrons. Sendo que desses 5 elétrons, 2 elétrons estão livres. E os outros 3 ele vai utilizar para fazer as suas ligações químicas. Então perceba que na amônia, cada elétron compartilhado forma justamente uma ligação covalente. Tá? E o par de elétrons, que está aqui justamente no orbital 2s, vai ser a nuvem de elétrons, que nós vamos chamar de elétrons livres, nuvem livre, ou par isolado. Então, o que seria uma nuvem? Uma nuvem eletrônica seria justamente o número de ligantes que você tem em torno do elemento central, ou um par de elétrons que esteja isolado, que esteja disponível nesse elemento central. Veja, turma, é muito importante isso agora, que mesmo que o elemento ele faça mais de uma ligação, que é o caso, por exemplo, do carbono, aqui no cianeto de hidrogênio, mesmo que o elemento faça mais de uma ligação múltipla, cada ligação dessa não conta como uma nuvem. Apesar dessa ligação ser tripla, não conta como 3 nuvens, e sim apenas uma nuvem de elétrons. Porque o que seria essa nuvem? O ligante conta como uma nuvem, então o nitrogênio seria uma nuvem. O outro hidrogênio seria outra nuvem. Mas nota que no carbono não sobrou nenhum elétron no elemento central, nenhum elétron livre, nenhum parzinho livre. Logo, esse elemento ele teria apenas 2 nuvens. No caso da nossa amônia, apagar aqui para você entender. No caso de nossa amônia, o nitrogênio faz 3 ligações, 3 ligantes, cada hidrogênio conta com uma nuvem, e esse par de elétrons que está aqui sozinho vai contar como outra nuvem, totalizando então 4 nuvens. O número de nuvem é que vai determinar a geometria de base e a hibridação. Para entender a hibridação, um macete muito simples é você contar o número de nuvens. Cada nuvem que você conta, o total vai dar a hibridação que eu preciso. Por exemplo, 2 nuvens, você vai contar SP2. 3 nuvens, SP2, SPP. 4 nuvens, SPPP, SP3. 5 nuvens, SPPPD, SP3D. 6 nuvens, SPPPDD, SP3D2. Isso resolve muito problema na parte de química orgânica para a determinação da hibridação do carbono. Por exemplo, carbono fazendo 3 nuvens, ó, que é o caso dos aldeídos. Então você teria 1, 2, 3, teria 3 nuvens e hibridação do tipo SP2. A animação que nós vamos passar agora, a gente vai ver como funciona a teoria das repulsões eletrônicas em função do número de nuvens. Valeu, assista aí. Então, pessoal, vamos começar agora a ver os tipos de geometria a partir da geometria base, certo? Como a gente estava falando, nós temos aqui 2 nuvens de elétrons. Lembrando que essas nuvens podem ser o quê? Tanto um ligante quanto um par de elétrons não ligante, tá? Então, se você tem um átomo central com 2 nuvens de elétrons, pela teoria das repulsões eletrônicas, esses pares de elétrons eles vão fazer o quê? Eles vão se repelir de modo que o ângulo possa aumentar entre eles e por isso ele tem uma estabilidade. No caso, com 2 nuvens, essa repulsão ela vai ocorrer de tal maneira que o ângulo formado entre as ligações é de 180 graus. Tá? Essa geometria então passa a ser chamada de linear. A hibridação é só contar 2 nuvens SP. Então nós temos aí o caso do difluoreto de berílio. Então veja que o difluoreto de berílio, o berílio família 2A, tem 2 elétrons, compartilha um elétron com cada flúor, lembrando que a nuvem não é o número de ligações, e sim o quê? O átomo ligante ou o par de elétrons que sobra no elemento central. Então no caso aqui eu tenho 2. Eu tenho 2 nuvens, certo? Se eu tenho 2 nuvens, então a geometria passa a ser linear e a hibridação do berílio SP. Tá? Outro caso que a gente pode discutir seria o carbono. Tá? O carbono formando 2 ligações. Nota que apesar de eu ter uma ligação dupla, essa ligação dupla não conta como nuvem. Tá? O que conta como nuvem é o ligante. Então eu tenho um ligante, 2 ligantes e nenhum par de elétron no elemento central. Tá? Consequentemente,
também a geometria linear e a hibridação do tipo SP. O outro exemplo seria o cianeto de hidrogênio. Novamente, a ligação tripla, apesar de ter 3 ligações, mas conta apenas com uma nuvem, porque eu só tenho um ligante, que é o nitrogênio, outro ligante, que é o hidrogênio, e nenhum par de elétrons isolado sozinho aqui no elemento central, totalizando 2 nuvens. Também hibridação do tipo SP. Tá? Esse é o cianeto de hidrogênio. Agora vamos discutir 3 nuvens. Se eu tiver 3 nuvens, a terceira nuvem ela vai empurrar as 2 outras nuvens. Tá? Lembrando que essa nuvem pode ser ligante ou par de elétron isolado. Então, qual o ângulo esperado? 3 nuvens, a repulsão vai fazer com que a geometria se torne trigonal plana, com ângulos entre as ligações de 120 graus. E qual é a hibridação que nós temos? Contando, 1, 2, 3, SPP, a hibridação do elemento central, toda vez que tiver 3 nuvens, é SP2. Tá? Casos clássicos estão aqui nesse modelo, seria o trifluoreto de boro, ou tricloreto de alumínio, também entra nessa regra. Vocês estão vendo aqui que são 3 nuvens. O trióxido de enxofre, apesar de ter ligações duplas, mas conta cada ligante como sendo uma nuvem, não sobrou nenhum elétron no elemento central, e portanto eu tenho uma hibridação do tipo SP2 e uma geometria trigonal plana. Certo? Mas agora vamos imaginar que uma dessas nuvens ela seja um par isolado, um par livre. Então vamos dizer que aqui no lugar desse ligante eu tenho um par livre, totalizando 3 nuvens, mas sendo que uma dessas nuvens não é um elemento, e sim um par de elétron livre. Tá? O par de elétron livre, pela teoria das repulsões eletrônicas, turma, ele é bem mais gordinho, bem mais volumoso. Então o que ele faz? Esse ângulo aqui, que era de 120, diminui. Então você tem uma geometria que é chamada nos Estados Unidos de V-shape, e aqui no Brasil chamada de angular, que é a forma de V. Ó, tá? Essa geometria, o ângulo tende a ser menor, lembrando que a hibridação é contada pelo número de nuvens. Então eu tenho 3 nuvens, a hibridação continua sendo SP2. Tá? O ângulo menor que 120, que é proposto pela teoria das repulsões. Agora vamos imaginar 4 nuvens. Sim, ó, o caso do ozônio, tá? Apesar do ozônio ele ter 2 ligantes, mas está vendo? Eu tenho um par de elétrons aqui isolado que totaliza 3 nuvens. 1, 2, 3. Então ele também tem geometria do tipo angular. Ou ângulo 116.8, que é menor. Agora, para 4 nuvens, o que vai acontecer? Aqui o ângulo está de 90 graus. Pela teoria das repulsões eletrônicas, o ângulo ele vai se deformar de tal maneira essa repulsão até formar um tetraedro. Em alguns autores você vai encontrar o ângulo de 109,28 minutos. Mas aqui também está valendo. E quem caracteriza isso aqui? O metano, por exemplo. CH4, tetracloreto de carbono. Então veja que eu tenho 4 nuvens, já que o carbono não está com nenhum elétron livre no elemento central. E a hibridação, turma, contando 4, eu tenho SPPP, hibridação do tipo SP3. É só contar o número de nuvens que você sabe a hibridação. Porém, agora eu quero que uma dessas nuvens seja um par de elétron livre, isolado. Lembrando que o par de elétron livre ele é mais volumoso, então ele tende a empurrar mais esses ângulos, gerando um ângulo menor do que 109, tá? E a geometria passa a ser chamada de pirâmide trigonal. Tá? Se você ligar os pontos aqui, você vai ter uma pirâmide. Lembra de Munro, do Thundercats? Pois é, a pirâmide de Munro. Isso me lembra a minha infância. Muito bem. Agora, essa geometria da amônia, você está percebendo aqui ó, que tem um par de elétrons isolado, e eu tenho 3 nuvens, 3 ligantes, então totalizando 4 nuvens. A hibridação da amônia, questão que já caiu em vários vestibulares, inclusive na UFMA, tá? A hibridação é SP3, apesar de o nitrogênio estar fazendo as 3 ligações, mas conta-se aqui esse par de elétron livre como sendo uma nuvem. Tá? Outro caso clássico de hibridação SP3 e geometria que deriva do tetraedro seria a água, né? Que seria mais outro par isolado. Então, outro par isolado, eu tenho uma deformação ainda maior, o ângulo tem que diminuir mais ainda, porque agora são 2 nuvens livres, continua sendo a geometria angular, a forma de V, V-shape, e é o caso da água, totalizando 1, 2, 3, 4 nuvens, ângulo menor que 104.5, ok? Pois bem, turma, a gente vai discutir aqui nesse primeiro vídeo até 4 nuvens,
entre no nosso site www.quimicatraduzida.com.br e assista o restante, a outra parte que fala sobre as 5 nuvens e 6 nuvens. Valeu, galera!